Olá, eu sou Angélica Martucelli, sou engenheira eletricista, sou especialista em cálculos de painel elétrico e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem R$ 57 mil por ano. Hoje, o que eu gostaria de falar para você é que aproveitar a oportunidade para cuidar da sua vida financeira. Com essa situação toda que a gente está vivendo de isolamento, hora sai, hora fica, hora retorna, né, no isolamento, mas por enquanto a gente ainda está no isolamento, em alguns lugares. Muita gente aproveitou para fazer aí, organizar a casa, fazer uma faxina, mas não é faxina de limpeza, não. Aproveitou para jogar algumas coisas fora, para doar, para vender, sei lá. Aquelas coisas que a gente vai guardando, depois eu vejo, agora, né? Então, resolveu fazer isso. Só que eu não vi ninguém falando da faxina financeira. Pelo menos no meu círculo de amizade, na minha família, eu não vi ninguém falando nada de fazer faxina aí na vida financeira. Colocar a vida financeira em ordem, né? E com toda essa modificação dos relacionamentos, do relacionamento comercial, relacionamento empresa, funcionário, do comércio em geral, né? Principalmente o comércio, e aí mesmo entre pessoas, o relacionamento de amizade, a gente nem podia visitar amigos, né? Nem está podendo ainda, em alguns casos, não está podendo viajar. Então, todo mundo está vendo todas essas modificações de comportamento, de relacionamento, né? E principalmente nas alterações da forma de trabalhar, né? O mundo online deu assim um pulo enorme, um up enorme, cresceu demais. E quem já trabalhava com essas questões aí online, quem já tinha seu trabalho, seu comércio aí, né, a sua forma de negócio online, só fortaleceu. E quem não tinha e teve a visão de começar, também viu que que o negócio dá certo mesmo, né? Principalmente pessoal de restaurante. Não sei se vocês observaram, aqui perto da minha casa tem vários restaurantes pequenos. Então, antes a gente via aí algumas filas na hora do almoço de algumas pessoas. Agora a gente vê uma enormidade de motoboys, né, que transportam comida, iFood, todos esses aplicativos, uma quantidade enorme na hora do almoço. Quer dizer que os restaurantes, principalmente, viram que essa questão de vender comida online funciona mesmo, né? E muitas outras coisas. Aí, você vendo tudo isso, não sei se você está nesse mercado ou não, né? Você pensa, se eu pudesse participar desse mundo, né? Mas agora eu estou com a vida financeira aí meio desorganizada, sem poder investir. Então, já de cara, eu te recomendo o livro O Segredo da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Esse livro vai te dar muitas dicas, vai te ensinar um monte de coisa que a gente não sabe. E coisas simples, não é coisa trabalhosa, cheia de que a gente sempre acha que essa questão de investimento é complicado, né? Mas é um livro muito interessante, O Segredo da Mente Milionária. Eu sei que nesse momento, eu sei como você está se sentindo, eu também me senti assim antes. Ficava aí, agora, como é que eu vou fazer, né? Me sentindo aí de mãos atadas, né? Por não ter aí a vida financeira organizada. Mas sabe o que eu descobri? Que se eu não tomasse uma atitude de mudar essa realidade, mas realmente de mudar essa realidade, se eu não desse o primeiro passo em direção a me organizar financeiramente, ingressar nessa novidade crescente, né, que é o mundo digital,
nada mudaria na minha vida. É claro que para toda mudança, você precisa se organizar, você precisa pensar nela, você precisa ter aí seguir um método de alguém, né? Alguém que já testou, que já viu que funciona, né? Aprender esse método. E conforme o Robert Navarro, que é um coach financeiro, que aos 21 anos já era milionário, hoje ele tem 48 anos. Ele diz que riqueza não é milagre, que riqueza é processo. Mas não é processo da gente processar alguém, não, né? Um processo de mudança. Primeiro ele começa aqui, né? Depois ele vai acontecer. Que ela deve ser construída através do que ele chama de múltiplas inteligências financeiras. Eu vou citar aqui porque eu assisti uma live dele, achei muito interessante, por isso que eu resolvi falar isso aqui para você também. Então, ele primeiro fala da forma de gastar e de ganhar, né? Que você tem que observar a forma como você gasta e como você ganha. É isso que vai te ajudar a construir a riqueza. Ou seja, ganhar bem, gastar menos que ganha, difícil, hein? E investir essa diferença. Você pode começar com quantias pequenas, não tem problema nenhum. Tudo a gente começa pequeno. Não tem nada grande que começou grande. Tudo pequeno. Então, ganhar bem, gastar menos do que ganha e investir essa diferença. E isso ele diz que é o mínimo que você pode fazer. E ele diz que nem precisa de inteligência para agir dessa forma. Ai, só que não, né? Só que é difícil. Depois você deve também multiplicar. Isso é bíblico. Você conhece a parábola dos talentos? Ah lá, você tem que multiplicar tudo que Deus lhe dá. Tudo que você ganha, né, que tem na sua vida aí, você tem que multiplicar. Tudo que você recebe, você vai multiplicar. Primeiro, você vai conhecer e aprender tudo sobre investimento. Aí você vai me perguntar assim, mas investimento, esse negócio é um negócio de risco, eu não sei direito, eu não entendo. Aí ele fala, o Roberto fala assim, que o maior risco é você não conhecer de investimento. Isso sim é um risco para a sua vida. Então aprenda, né? Porque você tem que multiplicar tudo que ganhar. Você tem também que preservar o que você ganha, construindo sua reserva emergencial, fazendo aquela poupancinha, né? Aquele dinheiro, ele chama de colchão emergencial, ele fala assim. Se você perder o emprego, se tiver algum problema na sua família, com você, qualquer coisa, né? Você tem aí essa reserva. Mas não é uma coisa neurótica, não, viu, gente? É na boa. É tipo uma manutenção na sua casa, ele fala. Ele faz essa analogia. Então, para sua casa não acabar com tudo, né? Vai estragando, você não vai consertando, ela vai morrendo, né? Vai deteriorando, né? E a mesma coisa é com as suas finanças. Você tem que sempre ter uma reservinha. A manutenção das suas finanças é essa reservinha aí, que ele chama de reserva emergencial. Depois você precisa ampliar. Então, primeiro começa a ter aquela diferencinha ali do que você ganha com o que você gasta. Depois, essa diferencinha você faz com que essa diferença multiplique, aprendendo a investir. Depois preserva, construindo essa reserva emergencial. E depois você amplia, porque ele fala assim, que se você só tem um emprego, se você só tem uma empresa, se você só tem um produto, se você só mora numa cidade, tudo isso limita muito esse crescer da sua parte financeira, essa ampliação da sua parte financeira, essa construção da sua parte financeira. Claro que não é tudo imediatamente, um passo de cada vez.
E à medida que você vence um passo, você passa para outro. Então, para você ampliar, segundo ele, se você quiser ganhar mais, tem que ampliar. Tem que ter um novo produto ou um novo serviço, atuar em novas áreas, áreas diferentes, né? Não tem aquela história de colocar todos os ovos numa única cesta? Se aquela cesta cai, você perdeu tudo, né? Então, atuar em várias áreas, pode ser até no mesmo ramo, mas em áreas diferentes. E também em novas localidades, em outras cidades ou em outros bairros, sei lá, né? Você não pode ficar preso num único lugar, nem em uma única área. Isso não vai te ajudar a ampliar. Depois, você deve buscar informações. Isso aí eu acho que é o tempo todo, né, gente? O tempo todo a gente deve buscar informações. Estude, capacite-se. Hoje temos muito conhecimento distribuído aí pelas diversas mídias, né? Eu tenho falado isso sempre. Afinal, oportunidade é você quem cria. Depois vem, você tem que ter preparo, desenvolva capacidades, pois você conquista as coisas através da sua capacidade, da sua capacitação. Caso contrário, você se torna um reclamão, achando que você está sendo explorado, que ganha pouco, mas segundo Roberto Navarro, você não está entregando o que precisa. E, portanto, você ganha exatamente aquilo que você merece. Então, você está achando que ganha pouco, está sendo explorado, você vai ter que mudar o seu pensamento e agir da forma como ele está ensinando aqui, através das múltiplas inteligências financeiras, que ele chama assim. Ele fala, por exemplo, ele diz que os jogadores de futebol ganham muito porque tem preparo, claro, eles se preparam muito, né, físico, né? Pode ver que os jogadores de futebol que perdem aquele físico atlético, ficam mais gordinhos assim, vai lá para a reserva, né? Vai emagrecer. Eles têm muito preparo e eles entregam muito. Eles são sempre procurados, sempre tem um clube procurando os jogadores de futebol de ponta, né? Eles não ficam desempregados. Sempre tem alguém procurando, querendo tirar ele daquele time e levar para o seu time, não é assim? Oferecendo o dobro, o triplo, sei lá. Então, por quê? Eles ganham muito porque eles entregam muito. Então, se você entrega pouco, com certeza você vai ganhar pouco também. Você, como ele diz aqui, ó, você ganha exatamente aquilo que merece. Então, prepare-se, tenha preparo, né? Adquira corpo financeiro, prepare-se, estude, conheça tudo sobre isso. Tem muita informação sobre isso. Aliás, tem vários cursos na internet que falam justamente disso, como você cuidar da sua vida financeira. E além de tudo isso, busque um mentor. Isso mesmo, busque um mentor. Para seguir, que ele vai te levar ao resultado mais rápido. Ele vai te mostrar os atalhos. Então, quem já trilhou o caminho e conhece, né? Vamos seguir essa pessoa, vamos modelar, né? Como o pessoal fala hoje. Vamos modelar quem já tem sucesso financeiro, certo? Ele já sabe tudo, então vamos modelar. Outra coisa é, se você não se preocupa com a sua vida financeira, você não pode reclamar. Porque o dinheiro não está nas oportunidades que você recebe, mas nas oportunidades que você cria. Então, ó, muitas dicas aí o Navarro deu pra gente, hein? Você consegue falar para quem te perguntar o quanto você ganha? Assim, na lata? Se alguém te perguntar, quanto que você ganha? A gente não fala, né? A gente, nossa, trava, dá até um negócio na gente, não é? Então, a gente não fala, muito difícil. Ele fala que isso é uma crença limitante, pois colocaram na nossa cabeça que o dinheiro é sujo, que não traz felicidade, que dinheiro não presta, aquelas coisas que a gente sabe, né? E isso é uma trava, você não falar, não conseguir falar fluentemente quanto você ganha, é uma trava que impede que o fluxo do dinheiro entre na sua vida. Olha só o que ele diz.
É sério, hein? É difícil, hein? Vou te dar alguns exemplos de pessoas que começaram pequenos e tinham tudo para achar que a vida é assim mesmo, que se ganhassem dinheiro para pagar as contas estavam felizes, só que não. Ó, para completar o salário de R$ 315 que ganhava como estagiário na área de processamento de dados em um banco, aos 15 anos, um rapaz chamado Marcelo Salomão, hoje ele tem 38 anos, começou a comprar produtos no Paraguai e a revender em Birigui, que era a cidade onde ele morava. Sabe como que ele fatura hoje? 17 milhões com uma empresa de tecnologia chamada Gigatron. Aos 17 anos, ainda atuando como sacoleiro, Salomão abandonou o estágio que ele fazia lá naquela empresa lá de processamento de dados, né? Ele abandonou o estágio nessa empresa e abriu uma empresa de impressão digital chamada Bicola. Gostei desse nome, que ele também tem até hoje. Essa empresa Bicola, ela emprega 3 pessoas só, mas sabe quanto que ela faturou no ano passado? R$ 700 mil. Uma empresa de impressão digital. Olha só que beleza, gente. Para quem não tem computador, essas empresas pequenininhas de impressão digital é uma beleza, né? Porque você leva lá, alguém te manda alguma coisa, você leva lá pelo celular, muito bom. Eu gosto também. Às vezes, quando eu estou viajando, eu sempre utilizo essas empresas de impressão digital. Então, aí, nessa empresa pequenininha, ele emprega só 3 pessoas, mas fatura um bom dinheiro, hein? 700 mil por ano. O ano passado faturou 700 mil. Aos 19 anos, e com R$ 80 mil que conseguiu guardar como sacoleiro, ele seguiu as orientações do Navarro lá, hein? Ele fazia ele trabalhava nessa empresa de processamento de dados aí, tudo que ele ganhava como sacoleiro, ele ia fazendo uma reserva, ia fazendo seu colchão emergencial, né? E aí, com os 80 mil que ele conseguiu ganhar, né, guardar, ele criou a Gigatron, empresa da área de tecnologia da informação que desenvolve softwares para o varejo e prestadores de serviços, além de emitir certificados digitais. Então, ó, ele fatura 17 milhões com essa empresa chamada Gigatron. E ele começou também pequenininho, só que começou a agir com inteligência. Tem outra história aqui, ó, a do paranaense Juarez Pereira de Araújo. Hoje ele tem 52 anos. Ele já teve diversas profissões. Foi soldador, trabalhou numa fábrica de farol, de carro, trabalhou em supermercado, foi empacotador lá no supermercado, depois virou office boy e foi promovido à tesouraria desse supermercado lá. Hoje ele fatura 11 milhões de reais com a sua empresa de consultoria em banco de dados, a DBA Corp, a empresa dele chama. A mudança de vida dele começou quando ele conheceu o computador. Olha para você ver. Na época em que um primo foi morar na casa dele para estudar processamento de dados. Foi com esse primo dele, né, que ele começou a trabalhar emitindo nota fiscal no computador, porque ele emitia nota fiscal com máquina de escrever. Aí, quando ele viu o computador, ele ficou maravilhado. Ele falou, nossa senhora, eu preciso conhecer isso, eu preciso estudar isso, Ele falou desse jeito, ó, fiquei encantado com a área e fui me especializar. Ó, ele não queria só conhecer, só ser informado, ele queria se especializar. Foi uma união do acaso com a oportunidade. Ó, esse primo dele foi lá, levou o computador, quando ele viu aquilo, ele ficou louco. Então, ele fatura hoje 11 milhões de reais com a empresa dele por ano.
Os negócios do empresário Alexandre Seródio, hoje ele tem 41 anos, vão bem atualmente, mas nem sempre foi assim. É isso mesmo. No meio do caminho, ele teve uma falência. Aos 26 anos, ele era diretor de vendas da multinacional de cosméticos Jafra. Vocês já devem ter ouvido falar, né? E ele tinha um salário de cerca de 20 mil reais por mês. Um bom salário, né? Um ótimo salário. Ele decidiu abandonar a carreira executiva, tentou começar uma empresa de venda direta de cosméticos, mas não conseguiu levantar os recursos que ele precisava. Isso a gente vê demais. Muita gente abrindo suas empresas e fechando daí 2 anos porque não consegue, né? Mas tudo isso, falta de conhecimento, de preparo. Aos 31 anos, Seródio decidiu virar sócio de um salão de beleza lá no Itaim, na zona sul de São Paulo. Quem mora em São Paulo, que está me vendo agora, sabe onde é, né? O salão já estava com problemas financeiros quando ele resolveu investir nele. Mas ele achou que pudesse recuperar porque não tinha noção da magnitude. Falta de conhecimento, né? Ele conta isso. Aí ele deixou a sociedade em 3 meses. Foi só quebrando cabeça, né? 2 meses depois, esse salão que ele tinha entrado de sociedade fechou. O Seródio pegou os produtos que haviam sobrado do salão e resolveu vender por telefone para as antigas clientes. Viu que o negócio dava certo, mas achava que para crescer precisava usar a internet. Enxergou aí a sacada. Ele investiu 50 mil reais no novo projeto. Vender esses produtos pela internet. Para ter um capital de giro e escalonar, tudo o que ele revendia era reinvestido. Seguindo lá o conselho do Navarro, né? Então, ele assim nascia o Beleza. A empresa dele chama Beleza. O Beleza na Web, chama a empresa dele. A loja vende produtos de beleza pela internet e tem 90% do público dele é feminino, claro, né? As mulheres adoram. Ele faturou ano passado 120 milhões de reais. E ele diz que esse ano ele vai passar de 1 bilhão. Olha, gente, vendendo produtos de beleza pela internet. Eu não sei que produto que é não, mas deve ser uma coisa de louco. Né? Deve ser bom, né? Para vender isso tudo. Então, o Alexandre Seródio, ele nos mostra como que é real o que o Roberto Navarro nos falou. Tem outro menino aqui, ele chama Luiz Kinderé. Ele tem 26 anos. A primeira assadeira dele de Brown saiu do forno em 2005. Com a ajuda de Vânia, empregada deles na casa da família dele, tinha essa empregada, e ele, com a ajuda dela, a primeira fornada dele de brownie saiu do forno em 2005. Ele preparou a receita de uma amiga de infância e levou o doce para o colégio. E hoje ele tem 26 anos, 2005, então ele era realmente menino, né? E para vender ali para os colegas na hora do intervalo, né? Assim nascia a marca carioca Brownie do Luiz, que hoje fatura 3,5 milhões por ano. De uma forma de brownie que ele levou para a escola, hein, gente? Ele tem 30 funcionários e 5 sócios, incluindo a Vânia, aquela empregada lá da casa dele. Ela é sócia dele hoje. A fábrica fica na Praça da Bandeira, no centro da capital fluminense, no centro do Rio de Janeiro, né? Produz 5 mil doces por dia. O negócio tem 3 lojas próprias no Rio de Janeiro, Laranjeiras, Leblon e Niterói. 300 pontos de venda entre Rio de Janeiro e São Paulo. Também vende pela internet e entrega pela Sedex. Interessante, né? Então, tá vendo? É gente que nem a gente, é gente que começou pequeno, que começou devagar e deu certo. A gente precisa
ver nesses exemplos as nossas oportunidades. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Tem outro aqui, ó, o Jefferson Domingos. Desde os 6 anos de idade, ele que hoje é administrador de empresas, né? Ele tem 34 anos hoje. Ele queria ser dono do próprio negócio, desde pequenininho, bem pequenininho mesmo, né? Vendeu flores perto do cemitério, geladinho, gelinho, sacolé, não sei como fala aí na sua cidade. Vendeu esse tal de geladinho, de gelinho, sacolé aí nas ruas, né? Organizou eventos e shows em Cambuí, que é a cidade dele, em Minas Gerais, que é onde ele nasceu. Até investir no ramo de alimentação aos 25 anos. Atualmente ele é dono da franquia Açaí Vila Roxa, que faturou o ano passado 11,5 milhões de reais. Ele tem 27 lojas distribuídas nos estados de Minas Gerais. O que o Navarro falou? Não ficar na mesma área, né? Sair por aí, né? Não ficar na mesma localidade, sair por várias localidades. Ele tem em Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Paraná. Ele tem lojas. A expectativa dele é chegar a 40 unidades até o final desse ano e atingir entre 16 e 18 milhões de faturamento. Tá vendo que beleza? Então, essas histórias são de pessoas comuns, como eu, como você. Porque o sucesso não é determinado simplesmente pelo destino ou pelas oportunidades que a pessoa teve na vida, mas pelo trabalho, pela dedicação, pela tomada de decisões, pela inteligência também, né? De saber, eu vou por aqui, não deu certo aqui, aprender com os erros e principalmente motivação para superar as adversidades da vida todos os dias, né? Então, é com esses obstáculos, com essas dificuldades que a gente aprende. Tem gente que desiste, mas essas dificuldades vêm justamente para ensinar, para que a gente não repita o erro, para que a gente aprenda, para que a gente insista, né? Pois é, né? A vida tá repleta de histórias de superação. Basta a gente querer observar e ver que a gente vai ver isso muito, muito, muito. Na televisão a gente só fica vendo coisas ruins, mas se a gente tirar os olhos dali, começar a investigar em outros lugares, observar em outros lugares, ao redor aí do seu bairro, na sua cidade, você vai ver muita coisa maravilhosa acontecendo. A cada dia na sua vida você tem que superar algo, quer seja um revés, uma perda pessoal, um não recebido. Não, a gente recebe muito, né? Uma desavença, um probleminha aqui, um probleminha ali, enfim, inúmeras situações, né, do nosso dia a dia em que a gente tem que lidar aí com esses probleminhas, superar aí, pequenas superações, vamos falar assim, né? E que podem ser a diferença entre vencer ou perder na vida. Duas frases de Gessier Ramalho e Anderson Hernandes. Eles são palestrantes, esses dois. Eles são da administradores.com. Eles repetem nas suas palestras, ó. Nascer pobre e feio é consequência do destino. Morrer feio e pobre é uma opção pessoal. Isso é o Gessier Ramalho que fala. E a outra, que é dita pelo Anderson, quando você olha para trás e conclui que nem tudo foi como gostaria, esqueça o passado e comece a construir um futuro em que possa se orgulhar no dia em que novamente decidir olhar para trás. Olha que legal? Esse é o Anderson Fernandes que fala. Então, o Gessier Ramalho, ele já foi jornaleiro, dono de banca, né? Dono de banca de jornal. E tornou-se um dos mais requisitados palestrantes da atualidade. Ele é autor de vários livros, né? E um best-seller que é chamado Você é Sua Melhor Marca. Bonito isso, né? E ele é coautor de mais outros 3 livros. E o Anderson Hernandes, ele já foi flanelinha. E ele é um respeitado palestrante e escritor de 7 livros. Olha aí uma história de superação interessante, né?
Eles estão convencidos que o sucesso em todas as facetas da vida não é determinado simplesmente pelo destino ou pelas oportunidades que a pessoa teve na vida, mas pelo trabalho, pela dedicação, pela tomada de decisão. Né? Se a gente não toma a decisão, fica ali, marcando. Pela inteligência e principalmente pela motivação pessoal. Eles dizem que as pessoas que superam na vida são pessoas que têm uma motivação pessoal diferenciada, uma motivação associada à disciplina. Disciplina que não desistem diante de uma, duas ou inúmeras adversidades. São pessoas que não desperdiçam o seu tempo reclamando do que tem ou do que não tem, mas que buscam incansavelmente o que querem e sabem que as oportunidades surgem para todos, que criam condições para que elas surjam. Você ficar lá deitado no seu sofá, não vai acontecer nada na sua vida. Você fazer aquele quadro lá de sonhos, de coisas lindas, colocar aquele carro maravilhoso e não dar um passo, não vai acontecer nada. Então, toma a decisão e age. Motivação. Você tem um motivo e parte para a ação. Isso que significa motivação. Né? Eles dizem, os dois palestrantes lá, que como palestrantes, eles têm uma missão pessoal que os impulsiona a viajarem para mais de 100 cidades todos os anos, para palestrar e contar a história deles e compartilhar a ideia de que cada pessoa pode alcançar seus sonhos, superar dificuldades, reposicionar a sua vida e definir a sua própria missão de sucesso, acordando a cada dia e buscando seus objetivos. Sem preguiça, você ficar lá deitado, mais 5 minutinhos, mais 10 minutinhos, vamos. Por isso, invista em você, nos seus objetivos, nas suas metas, nos seus sonhos e não permita que obstáculos, reveses ou dificuldades o impeça de vencer. Olhar para trás e escrever a sua própria história de superação. Ah, mas eu queria tanto ficar quieto ou quieta aqui no meu cantinho. Nada de errado com isso. Tudo bem, você quer ficar assim, você acha que está bem, que está ótimo, beleza. Não precisa preocupar. Não há nada de errado com isso. Você também não precisa se agredir, se afrontar por causa disso, né? Eu sei que milhões de pessoas adoram rotina, adoram ficar naquela vidinha e acham que tá bom. Eu tenho uma irmã que fala isso. Eu adoro a minha vidinha, né? Aquela vidinha ali. Fazem questão de ter uma vida cíclica, todos os dias são sempre iguais. A minha irmã fala, ela gosta. Mas tem outros que reclamam sempre das mesmas coisas, não perdem um capítulo da novela das 8, enfim. Estão cheias de crenças limitantes e esquecem que sua mente é sua propriedade. Porém, quem tem um desejo ardente de ter a sua vida transformada para melhor, quem aspira a viajar, por exemplo, eu gosto de viajar demais, eu acho que o dinheiro melhor gasto é o que eu gasto com viagem. Quem tem sonhos aí de ter coisas materiais lindas, maravilhosas, tem tanta coisa linda, né? Quem tem desejo de ter aí a vida transformada, né? E criar essa oportunidade de ter sua vida transformada, né? E ter a possibilidade de transformar a vida de outras pessoas. Olha que coisa linda. Precisa mudar a sua rotina. E foi assim que aquelas pessoas lá que tiveram suas vidas transformadas, né? Agiram, deram esse passo para mudar suas vidas. Né? Resultado, hoje eles são empresários de sucesso e podem ajudar outras pessoas, que eu acho que é uma das missões que a gente precisa realmente ter na vida, é ajudar as outras pessoas. Não adianta só eu transformar a minha vida, eu tenho que transformar a minha vida e transformar a vida de outras pessoas também.
Aí sim, eu para mim, né? Isso é uma coisa que eu valorizo muito. E eles são empresários de sucesso, podem ajudar outras pessoas, seus empregados, seus fornecedores, seus clientes, formando aí uma cadeia de sucesso. E é assim mesmo, né, gente? Sensacional, né? Então o que foi que aconteceu? Eles tiveram disposição de dar o primeiro passo, mesmo com suas vidas financeiras desorganizadas, no começo, né? Ou melhor, sem vida financeira nenhuma. E eles não desistiram. Você sabe qual é o contrário de sucesso? Você vai pensar assim: é fracasso. Errou, não é fracasso. O contrário de sucesso é desistência. As derrotas acontecem, gente. Muitos empresários de sucesso faliram, quebraram e foram à luta de novo. O fracasso não acontece, isso acontece, isso é da vida. O lance é você superar esse fracasso. Agora, se você desiste, aí sim, o contrário, aí sim, você foi para o fracasso mesmo, né? O contrário de sucesso não é fracasso, é desistência. Então, as derrotas acontecem sim, mas elas servem como aprendizado. Organize a sua rotina, troque algumas atividades que você faz todo dia e que não traz resultado algum para a sua vida por outras que vão ser feitas no mesmo tempo e podem e vão transformar a sua vida. Como os meus alunos que aprendem o que eu ensino no horário que eles podem. Não tem aí, não precisa deslocar, não precisa ficar fechado aí no local, 4 horas, igual fica na faculdade, né? Ou na escola. Não precisa, no horário que eles puderem, nas horas vagas, eles aprendem o que eu ensino nesses horários. Eles que determinam os horários que eles vão fazer. Mas aí você vai falar, meu Deus do céu, puxa vida, eu vou ter que trocar aí meus momentos de lazer, os momentos que eu chego em casa, cansado, quero ficar lá no sofá. Vou ter que trocar por uma outra atividade? Se você pensar assim, vai ficar muito pesado, né? Muito difícil. Aliás, desafiador. Mas se você pensar, eu vou trocar por um tempo, por um determinado tempo, vou organizar a minha rotina, vou organizar a minha vida e vou trocar por um determinado tempo para aprender. Aprender sobre investimento, aprender sobre o que você gosta, vamos dizer, né? Uma coisa que você gosta, gostaria de conhecer tal coisa, aprenda essa coisa. Eu gostaria de conhecer um pouco mais dentro da minha área, mas um outro ramozinho. Ali você vai conseguir. Trocar um determinado tempo da sua vida por uma tarefa, por uma atividade que vai trazer um diferencial aí para a sua vida profissional, né? E com isso até você pode ter mais tempo com a sua família depois, né? Você vai dar um up aí na sua vida, depois você se dedica mais à sua família e um tempo mais para você, né? Eu ensino os meus alunos a terem uma nova fonte de renda. Isso faz com que eles tenham mais estímulos para organizar a vida financeira deles, né? E... Peraí. Molou minhas folhas aqui. Se você é engenheiro eletricista, saiba que o mercado é carente de mão de obra especializada em uma determinada área, uma área específica da engenharia elétrica. Eu juntei, compilei, agrupei, resumi 30 anos de experiência, 30 anos de trabalho num curso prático, sem muita teoria, sem muita, como que eu digo, sem muita coisa didática, né? Uma coisa prática mesmo, mais mão na massa, e estou passando esse conhecimento para os meus alunos. Todo esse conhecimento que eu adquiri nesses 30 anos de experiência, eu estou passando para os meus alunos. E esse conhecimento não é passado em nenhum curso de faculdade, e nem algo desse tipo por aí.
Eu tenho vários conteúdos postados nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? E eles são vistos por vários lugares do mundo, porque é um assunto que não é explicado por aí. Então, da próxima vez, antes de pensar que você não pode fazer nada, porque sua vida financeira está toda bagunçada, lembre-se que você tem o controle da sua vida. E você escolhe se vai fazer algo que realmente pode contribuir para a sua vida e para a vida da sua família. Ou se você vai ficar lá no sofá, chegar de tarde lá, se joga lá no sofá, vendo aquelas coisas horríveis, sem conhecer as coisas lindas, igual as histórias de superação que eu contei para vocês aqui, sem conhecer isso, ficar só vendo aquelas coisas horríveis, ruins, né? Aquela repetição da repetideira lá na televisão. Ou então no Zap, ali horas no Zap, sem trazer benefício nenhum para sua vida. Você vai tomar uma atitude, né, de buscar algo que realmente pode transformar, mudar a sua vida. Como, por exemplo, faturar aí 57 mil reais por ano, nas suas horas vagas. Eu sei que no começo é complicado, é desafiador, a gente tende a procrastinar, né? Depois eu começo, não sei nem por onde começar, depois eu vejo isso, hoje não, talvez amanhã, é assim. Eu sei que é assim. Mas procura na internet a maior avenida do mundo. Algo que você goste, que te chama atenção, que te interesse, né? E que você possa aprender nos momentos aí que você tiver algum tempo livre. Agora a gente não está podendo sair mesmo. Vamos aproveitar esse tempo, né? E transformar a sua vida como eu transformei a minha, aí trabalhando home office aqui em casa, conseguindo harmonizar aí minhas atividades profissionais com as minhas atividades aqui de casa, né? Harmonizando a minha vida nos dois sentidos e trabalhando online, né? Eu entrei no mundo digital, eu busquei um jeito de fazer isso. E para finalizar, como sempre, né? Eu termino com uma frase. Eu vou dizer uma frase do Jack Ma. Esse é um codinome do empresário, investidor, filântropo chinês. Ele é cofundador e presidente executivo da Alibaba Group. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Ele diz assim, não importa qual seja a sua condição atual, como ou onde você cresceu, ou que tipo de educação você teve, você pode ser bem-sucedido se escolher se empenhar. Espírito, coragem e força de vontade são o que mais importa quando você começa. Muito bom, né? Então, era isso que eu tinha para falar para você hoje, tá bom? Até mais.